Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. No vídeo anterior aí foi um videozinho extra, que eu fiz aí algumas correções lá do vídeo 15, né, que havia alguns erros no código. Então é aqui, por exemplo, essa função teste aqui a gente fez só para testar. Vou apagar aqui para ela não criar confusão no nosso projeto, porque ela não faz parte. Vou apagar isso aqui também. Aqui dentro de script, né, tudo isso aqui nós já testamos, eu vou deixar aqui a minha conexão importada, mas eu não vou estar utilizando nada de conexão com o banco no momento. Eu optei aí por mostrar como era a conexão do banco, só para a gente dar o pontapé inicial no JavaScript, mas essa aqui é praticamente uma das últimas coisas que nós vamos fazer no projeto, porque antes disso a gente tem outras prioridades. A primeira prioridade que eu vou começar aqui a trabalhar com vocês é primeiro vamos organizar o nosso HTML, porque aqui, por exemplo, ele está mostrando a telinha aqui do Sleep. E o nosso projeto não inicia com isso aqui, né? Ele inicia com aquela primeira tela lá, que é a tela de login. Fora do vídeo, eu criei só esses comentários aqui, ó, que talvez não vai estar aí no projeto de quem estiver seguindo passo a passo. Eu fiz uns comentários aqui só para eu não ficar me confundindo quais são os nomes das classes que a gente precisa colocar para poder executar, né? Igual aqui, por exemplo, em cenário. Eu sei que eu tenho uma classe Start, que ela é o que faz o movimento aqui dos elementos na tela. Então, só para eu não ter que ficar me lembrando qual foi o nome da classe que eu deveria colocar, eu criei um comentário aqui, ó. Então, aqui em cenário entra mais uma classe chamada Start. Aqui um pouco mais para baixo, por exemplo, a tela Sleep, ele tem que, ou ele entra ou ele sai esse Active. Então aqui, por exemplo, eu quero retirar esse Sleep daqui, eu só vou apagar aqui o Active e eu já sumo com ele. E aí fica aqui o comentáriozinho só para quando eu precisar reativar o Sleep, eu não me confundir qual é o nome das classes que precisa entrar. Por exemplo, no caso do modal aqui, eu tenho que habilitar para trazer o modal, e aqui o modal login eu preciso ativar, então active. E aí pronto, o nosso projeto ele tem que sempre iniciar nessa tela aqui. Então só isso aqui que eu vou organizar antes da gente começar o nosso desenvolvimento, ok? Então agora aqui no Trello, no vídeo anterior, né, os últimos dois vídeos foi literalmente o desenvolvimento aqui do nosso arquivo JavaScript para banco de dados. Então nós criamos a função que cria o banco, criamos a função que lê os arquivos dentro do banco e criamos também a função que recebe os dados coletados e depois insere tudo isso no banco. Então esse card aqui também ele já está concluído. Eu vou jogar ele lá para o fundo e pronto, beleza. Agora aqui eu tenho o arquivo módulos, mas isso aqui não é agora. Eu vou arrastar isso aqui para o final. Antes disso, a gente vai inserir os áudios no nosso projeto, porque com relação a HTML e arquivos, isso foi uma coisa que ficou pendente nos vídeos até aqui. Então eu vou aqui puxar esse cardzinho aqui para o em andamento, vou abrir aqui para ver o que ele me pede. Então ele tem aqui, ó, inserir áudio no HTML. Ele me dá aqui um link para download dos arquivos de áudio, e ele diz aqui, ó, depois de baixar os arquivos desejados, basta adicioná-los ao arquivo HTML usando a tag áudio. É preciso definir um ID para o arquivo e definir um nome para serem manipulados no JavaScript. Então, primeira coisa aqui, vamos abrir o link, né? Ele seria esse link que já está aberto aqui. Isso aqui é um site, qualquer um pode encontrar fácil aí. É só você vir aqui no Google e digitar Sons Mario. Além desse vai aparecer outras opções que você pode escolher aí, caso você, né, tenha uma outra preferência. Mas clicou aqui, ele vai abrir aqui, ó. Aqui dentro, se eu der um play aqui, ó, não sei se vai conseguir captar aqui meu microfone, mas vamos ver aqui, por exemplo, esse Mario Dias aqui, ó. Né, eu espero que o áudio esteja saindo aí no microfone, mas por exemplo, ó. Então esse site ele tem vários sons que são originais do jogo, né, do videogame. Por exemplo, quando ele pega a moeda,
Esse é o barulhinho que ele deve fazer. Quando o Mario pula, ou essa outra opção aqui, ó. Então assim, você tem vários sons que você pode baixar, sons originais do jogo do Mario. E se você entrar nesse site aqui, se você navegar aqui pelas abas, tem outras opções. Esse aqui, por exemplo, seriam os sons do Super Mario Bros. Esse aqui, você tem o do Mario World, você tem várias versões do Mario. Então você pode dar uma navegada aqui nesse site e baixar o tipo do áudio aí que você achar que melhor se encaixa para o seu projeto. Para a gente não perder muito tempo, eu já fiz aqui a minha pesquisa, eu já entrei aqui, baixei os sons que eu quero. Ele vai estar aqui já dentro da minha pasta. Eu estou aqui ó, dentro da pasta Jogo Mario. Essa pasta áudio, em algum vídeo anterior aí a gente já havia criado. Então eu só joguei os arquivos aqui dentro e renomeei eles, para facilitar lá o meu entendimento. Por exemplo, áudio abertura. Então, quando o usuário acessar o link do meu projeto, que é aparecer essa primeira tela aqui, ele tem que tocar esse som que vocês acabaram de ouvir. E aqui eu tenho a musiquinha para quando ele agachar, quando ele pegar a estrela, o game over, quando ele coleta a moeda, quando ele perder o jogo, que vai para aquela tela lá, né, quando ele choca em algum objeto, e aí depois ele vem para a tela de game over. Eu tenho um áudio principal, que ele é um áudiozinho que vai tocar quando iniciar aquela tela do sleep, e ele fica passando enquanto o jogador estiver ali jogando a partida. Vamos ouvir aqui rapidinho, ó. Então assim, eu creio que deu aí para vocês entenderem. Todos esses sons aqui, ó, eu tirei ele de dentro desse site. De qualquer forma, eu vou disponibilizar nesse vídeo um link do projeto que você pode baixar todos esses áudios já pronto. Tem até um usuário aí que em um dos vídeos para trás ele comentou que seria interessante disponibilizar as pastas, que contém as imagens, contém todos os elementos aqui do projeto, né? E agora incluindo os áudios. Eu vou estar disponibilizando isso nesse vídeo, mas eu reforço o seguinte, pessoal, que foi o que eu falei para ele lá no comentário. Apesar de eu disponibilizar aqui os arquivos, mas eu não te aconselho pegá-los prontos, porque não necessariamente quando você estiver trabalhando em um projeto real, nem sempre você vai ter disponível os arquivos necessários para o projeto. Então essa parte de pesquisa, ela é de suma importância para o desenvolvedor. Desenvolvedor de software não é só a pessoa que programa. Tem todo Poxa, quem está acompanhando os vídeos aqui desde o início, olha quantas etapas nós já passamos. Conversar com o cliente para entender como é o projeto. E olha que a gente nem está seguindo aqui todas as etapas reais, né? Eu estou fazendo aqui um bem bolado, mais ou menos, mas pô, você teria aí que fazer a descrição do que você entendeu da conversa com o cliente, você tem que passar isso para a equipe de desenvolvimento das regras do jogo, no caso das regras do projeto, né? Você tem que fazer aí uma pessoa responsável por estar aqui alimentando o Trello e colocando todos os conteúdos que é o passo a passo, né, de como se executa o código do projeto. Você teve a parte de UX, você tem a parte de pesquisa. Então, assim, eu sou favorável de que vocês façam as próprias pesquisas de vocês, porque, por exemplo, se eu não te mostrasse esse site aqui, onde você já pega esses áudios, né, originais dos jogos, se fosse só um pedido de um cliente, como que você iria fazer para pegar esses sons? Então você iria ter que pesquisar, como eu tive que fazer. Eu vim cá no Google e coloquei lá, pô, sons do jogo do Mario. Então assim, eu tive que raciocinar para conseguir os elementos, né, necessários para personalizar o meu projeto. Então eu vou estar disponibilizando esses arquivos, mas eu reforço. Se possível, não utilize. Busque você mesmo, faça a sua pesquisa, encontre os arquivos que você vai precisar para executar o seu projeto. Ou seja, siga todas as etapas. Por mais que eu estou aqui te dando orientações, né, dos vídeos, mas siga as etapas por conta própria. Faça cada passo a passo, porque isso aí vai acrescentar na sua carreira, vai acrescentar no seu profissionalismo. Mas, se você não quiser ter esse trabalho,
esses áudios aqui vão estar todos disponibilizados no link abaixo aqui do vídeo. Então beleza, você baixou aqui todos os arquivos, lembre-se que nome de arquivo sempre tudo minúsculo, não tem espaço, não tem caracteres especiais, tá? Se tiver, por exemplo, duas palavras, né, se for uma palavra composta, eu uso aqui ou underline ou tracinho, mas tudo minúsculo. E coloque nomes de arquivos que facilite a compreensão do que aquele arquivo representa, até para depois você não se confundir ou uma outra pessoa que estiver usando o seu projeto. Então, baixei todos os arquivos, renomeei todos os arquivos, já calculei aqui, né, quais são os arquivos para cada coisa. Então agora eu venho aqui no meu HTML, ó, eu posso vir em qualquer lugar dele, tá? Qualquer lugar, literalmente. Dentro do body, claro, né? Ele tem que ficar limitado aqui ao body, que é o corpo do nosso projeto. Então aqui embaixo, eu vou criar aqui um comentário, áudios do jogo, e vou criar vou chamar os arquivos aqui, né? Cá no Trello, se eu não me engano, aqui ainda tá, ele até me explica aqui, ó, depois de baixar os arquivos desejados, basta adicioná-los ao arquivo HTML usando uma tag áudio. Então existe uma tag aqui dentro do HTML, que é a tag áudio. Você vai, esse src é o caminho do arquivo. Então, por exemplo, eu estou dentro, os meus arquivos, né? Eles vão estar aqui dentro da pasta áudio. Como o meu HTML está na pasta raiz, ou seja, ele está no mesmo nível que as pastas, eu não preciso usar ponto nem barra. Basta eu digitar aqui o nome da pasta, áudio, é áudio mesmo, né? E aí barra, já vai me aparecer o nome dos arquivos aqui, tá vendo? Então eu não preciso colocar ponto, barra nem nada, porque o arquivo index está no mesmo nível que as pastas do projeto. Se o arquivo index tivesse nenhuma parte do projeto e a pasta áudio tivesse dentro de outra pasta, aí você tem que ter cuidado aí com o caminho que você vai colocar, né? Se vai usar 2 pontos barra ou se é 1 ponto barra e por aí vai. Mas aqui no caso é só áudio barra e agora aqui eu vou chamar individualmente cada um dos arquivos, ou seja, todos esses arquivos aqui eu preciso adicioná-los aqui ao meu projeto HTML. Eu também não posso esquecer aqui que para esses arquivos eu preciso dar um ID, porque eu vou ter que manipular cada um deles no JavaScript. Então aqui está falando, ó, é preciso definir um ID para o arquivo e definir um nome, né, para ser manipulado no JavaScript. Então aqui, por exemplo, áudio abertura, eu vou colocar aqui, ó, som abertura. Né? Som, porque aí fica bem fácil de entender, a gente está falando de som, e depois disso vem o nome abertura, porque né, é o som referente à abertura, é o som do pulo, som do voo, som disso, som daquilo. Então qualquer pessoa, fora eu mesmo que estou desenvolvendo, que pegar isso aqui, o nome do arquivo fica bem sugestivo, e aí não vai dificultar da pessoa entender isso. Eu vou duplicar esse arquivo aqui várias vezes, porque são vários, e vou mudar agora aqui só o caminho. Então eu tenho o áudio abertura, eu tenho o áudio agachado, e aí aqui é a mesma coisa, né? Som, vou colocar som agachado mesmo, som agachado, o próximo estrela, então som estrela, o próximo game over, moeda, perdeu, Cuidado na hora que você estiver apagando aqui, para você não apagar a referência do arquivo, tá? Que é o ponto .wave aqui, né? Porque eu baixei ele nesse formato. Se fosse MP3, seria ponto .mp3. Se fosse MP4, ponto .mp4 e por aí vai. O tipo do arquivo você tem que ter sempre cuidado para que você não apague ele
porque senão o HTML não vai conseguir reconhecer o tipo de mídia, né, que você está utilizando. Principal. Pulo. Mais uma vez eu falo, eu poderia estar fazendo isso aqui tudo de forma rápida, sem ficar mostrando para vocês como é que se faz, mas esse não é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é mostrar exatamente como é a execução, desde o início até o fim, e ir explicando o que nós estamos fazendo, porque a intenção aqui é ensinar para quem está começando, né? E não para quem já sabe ou para quem tem aí conhecimento. Velocidade, e faltou aqui mais um, que seria o do voar, se eu não me engano. É o último aqui, ó, voar. E aqui também voar. Aí, talvez você esteja me perguntando aqui duas coisas. Uma primeira bem básica, mas só para esclarecer, né? Pô, por que que aqui no nome do arquivo a gente usou tudo minúsculo e colocou traço, e aqui no nome do ID você começa com minúsculo, depois vai para o maiúsculo? Eu creio que eu já expliquei isso aí em algum vídeo anterior, mas vou reforçar se por acaso você já esqueceu. Existem linguagens de programação, igual o Java, por exemplo, que ele é induzido a você trabalhar com um formato camel case, que chama, né? Que você, quando vai dar um nome de variável, você começa com o texto minúsculo e a segunda palavra inicia com a primeira letra maiúscula. Então isso aqui é meio que um padrão que vem de outras linguagens. Se você não quisesse fazer assim, você poderia fazer de qualquer jeito, porque vai funcionar. Isso é só uma questão de gosto, tá? É eu que trabalho dessa forma, mas o nome que você vai dar para o arquivo aqui não importa. Você pode dar o nome que você quiser. Da mesma forma como o nome do arquivo aqui também, né? No caso aqui o nome do arquivo e aqui o nome do ID para você poder manipular lá no JavaScript. Outra coisa que também você talvez possa estar estranhando é por que eu estou adicionando esses arquivos de áudio no HTML e não necessariamente eu só manipulo ele através do JavaScript. É porque quando eu fiz o meu projeto a primeira vez, eu tive que pesquisar muito a respeito disso. E com a nova lei da internet aqui no Brasil, por exemplo, um site ele não pode iniciar um vídeo com um áudio tocando, né? Ou seja, o usuário ele tem que ir lá e clicar para aquele áudio funcionar. Então existem alguns métodos que são naturais aí de uso dentro do JavaScript, que ele só funcionaria se o usuário fosse lá e desse o play. Então, por exemplo, quando a gente iniciasse o nosso projeto aqui com essa tela de abertura, o áudio não iria tocar, porque teria que ter um botãozinho aqui de play para o usuário chegar lá, clicar e esse som executar. Isso aqui é lei, é padrão agora aqui no Brasil. Você pode ver aí que quando você está vendo um site que tem um vídeo, o vídeo até executa, mas ele executa com áudio no mudo. Então você é quem tem que ir lá e clicar para habilitar o som. Então os testes que eu havia feito quando eu fiz esse projeto a primeira vez, essa aqui foi a maneira que eu encontrei de adicionar os arquivos dentro do HTML, e depois você vai ver que quando a gente criar a função é bem simplesinha. Quando chama a função, ele executa o play automaticamente e aí não precisa que o usuário clique para dar o play. E o som vai funcionar mesmo sem uma ação do usuário. Então pode ser que exista outra forma, tá? Talvez até melhor, ou igual, ou pior, não sei. Mas essa aqui foi a maneira que eu encontrei para burlar essa questão de que o navegador exige que o usuário dê um play para que o som seja tocado e ele não inicie o projeto com o som já ativo, né? Então assim, se por acaso você está achando estranho, essa foi a argumentação, né? Essa é a argumentação do porquê eu estou fazendo dessa forma. Então beleza, isso aqui já está resolvido. Se eu vier aqui o Trello aqui, eu já posso dar isso aqui como concluído. Isso aqui tá feito. Agora, antes da gente... Eu criei aqui mais ou menos, ó, eu pensei da gente já iniciar
o desenvolvimento aí com as funções que faz o Mario pular, voar, baixar e levantar. Só que como vai ter um som, cada vez que você, por exemplo, colocar o Mario para pular, ele tem que pular o Mario, mas também fazer o barulhinho. E o mesmo vale aqui para as outras ações. Então nós vamos começar com a função play, que ela é uma função bem simplesinha de fazer. Vai ter alguns elementos aí que vai dar para a gente abordar. E você vai começando devagarzinho, porque tem algumas funções aqui que vai ser bem complexas. Essa aqui vai ser uma função um pouquinho mais simples, então acho que a gente começar por ela vai ser uma boa. Então para esse vídeo aqui não ficar longo, eu vou parando ele por aqui, a gente só puxou os arquivos para dentro do nosso HTML, e no próximo vídeo agora eu venho com a criação de pelo menos essas duas funções, que é a que dá o play e a que para o som. E aí depois a gente já passa para as funções aqui que manipulam o Mario na nossa tela. Então até o próximo vídeo aí, espero que vocês estejam aí aproveitando o conteúdo.